Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago para vocês o que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. E foi uma semana bastante agitada. Vamos conferir? Eu começo esse vídeo contando um pouco mais da minha aventura de ir atrás de garrafas submersas. Semana passada eu contei do desafio das garrafas. Agora eu comento um texto que está na Levan Filosofia, que subiu ontem, sábado, no Paladar, falando do que foi esse seminário que eu fui participar, discutindo a questão, há um terroir do mar, por exemplo, a gente pode falar nisso, o que acontece exatamente com as garrafas que são submersas. Do seminário, de toda a degustação e conversa, assim, tem várias hipóteses, várias questões, precisa ter um estudo um pouquinho mais científico ou um pouco mais aprofundado, com questões de profundidade, qual é a pressão exatamente, qual é o tempo que cada garrafa fica, quais são as variedades que são afundadas. O que a gente percebe hoje, ou da degustação que eu participei, é que nos vinhos brancos você percebe mais a influência marítima do que nos vinhos tintos. Não é uma conclusão, é um relato das 10 duplas que foram degustadas. Das 10 duplas significa um vinho do mar e o outro é o vinho da terra, que foi elaborado igualzinho, mas não foi afundado. É um tema que me fascinou bastante, como vocês puderam perceber, e que eu vou estar acompanhando sempre que possível e trazendo as informações para vocês, pensando sempre nisso, num terroir do mar. Será que ele existe? Como eu comentei também na semana passada, eu não fui na Naturebas, mas meu avião pousou e eu fui quase direto para a segunda taça, que é o evento que as Gabrielas, a Monteleone e a Barreto promovem logo depois do evento da Naturebas. Foi interessante porque eu peguei alguns produtores com quem eu queria conversar e eu vou destacar 2 vinhos. Primeiro, o projeto Carasur, que é um projeto do Seba Zucardi com um casal de amigos, a mulher do Seba mais um casal de amigos, num terroir bem específico entre as cordilheiras, que eu gosto muito e que agora vai ser importado pela Mosto Flor aqui no Brasil. É um projeto para se acompanhar de um vinho mais tenso, uma coisa assim. E o segundo comentário que eu vou falar é que filho de peixe, peixinho é. No evento também estava presente a Paula Michelini, que é da segunda geração, vamos dizer, dos Michelines. Ela é filha do Matias e também está fazendo o seu próprio vinho. Ela faz junto com o namorado, com o Franco, e foram vinhos que eu curti bastante de provar. Além disso, provei algumas coisas de brasileiro, com destaque para a Era dos Ventos, e provei lá cidra francesa, provei várias outras coisas, vinho português também. Foi um evento bem legal. Essa semana tiveram várias degustações bem interessantes. A primeira que me chamou a atenção foi uma com Charles Lapostoli. Ele é o CEO da Lapostoli, que é uma vinícola chilena, bem reconhecida, e ele é bem informado sobre o mercado, então é sempre legal conversar com ele. Fazia muito tempo que ele não vinha no Brasil. Primeiro a Lapostoli era da Mistral, depois saiu da Mistral, foi para Calares, agora voltou para Mistral, e ele promete ser mais ativo aqui no mercado brasileiro. A gente provou vários vinhos e o meu destaque foi um Cabernet Sauvignon de uma parcela, que chama Parcela 8, que eu achei um vinho muito bem moldado, com uma estrutura tânica interessante e que eu super recomendo. Eu também tive a oportunidade de almoçar com o Michel Rolland. Michel Rolland quase dispensa apresentações, ele foi um dos primeiros Flying Winemakers, que era aquele enólogo que fazia vinho em tudo quanto é lugar. Ele passou por aqui por uma prova vertical do Clos de Lossiette, que é um vinho importado pela importadora Wine. Além da prova vertical, que você percebe como o Rolland, ele é efetivamente muito bom de blend, né? O Clos de Lossiette é um projeto elaborado com vinhos de 4 produtores diferentes, todos nesse mesmo clos, que é o Clos de Lossiette, e ele consegue fazer com que esse vinho, safra após safra, tenha uma espinha dorsal bem definida, uma coerência muito grande, mesmo com as peculiaridades de cada ano e mesmo sendo com barricas vindas de 4 vinícolas diferentes. Além disso, na conversa com o Rolland, ele contou que ele chegou nos áureos tempos a assessorar vinícolas em 22 países diferentes. Hoje a empresa dele, com sede em Bordeaux, tem clientes em 14 países diferentes, mas ele próprio, Rolland, trabalha só em 6 países. Ele não diz, mas ele tem uma
aparência que está um pouco cansada de fazer vinho por todos os cantos ou de pegar tanto avião e estar em tantos países um atrás do outro, e resolveu, vamos dizer assim, ficar um pouco mais quieto. Já tem mais de 70 anos, mas mesmo assim, você ser responsável por vinhos ou por blends de vinhos em 6 países diferentes não é nada fácil. O Alex Hunter, que é um Master of Wine inglês, ele trabalha na Berkman e ele esteve no Brasil para falar dos vinhos da Antinori. A Antinori é uma vinícola que está no portfólio da Berkman inglesa há muito tempo e que também está aqui na Berkman, na filial da Berkman, aqui no Brasil. Foi super interessante a degustação, porque a gente provou 8 vinhos da Antinori. A Antinori é uma vinícola que nasceu na Toscana no século XIV, faz vinhos desde então, mas ela expandiu por várias regiões da Itália. E aí, na apresentação do Alex Hunter, você consegue entender o movimento atual do vinho italiano a partir dos vinhos dessa vinícola. Foi tipo uma aula, foi como se os vinhos da Antinori explicassem ou exemplificassem o atual momento do vinho italiano. Então a gente começou com o Franciacorta, que é o grande espumante, e a Antinori tem um Franciacorta de muita qualidade. Aí ele contou um pouquinho de brancos, como é que está esse movimento de brancos. Aí teve um painel de Nebbiolo, com um Barbaresco e um Barolo. Teve de Toscanos, com Tignanello e Gaudeltasso, e teve 2 vinhos de sobremesa. Com isso, ele foi apresentando a Antinori, contando um pouquinho de Itália, a começar por muitas decisões do Renzo Cottarella, que é o principal enólogo do grupo, e foi montando esse mapa da Itália que eu achei muito, muito interessante. A degustação de Uruguai coube aos vinhos da vinha Progresso do Gabriel Pisano. O Gabriel Pisano é um enólogo que eu gosto, que ele pensa muito fora da caixa. Eu gosto muito dos tanás que ele elabora, e na degustação a gente teve a chance de provar 3 tanás de propostas diferentes, mas todos eles têm aquela elegância, mesmo com a rusticidade da taná. São vinhos que eu gosto muito. E um dos vinhos que eu achei interessante foi um Petinat que ele trouxe na mala. É um Petinat elaborado com a uva Alvarinho. Petinat é aquele espumante que tem uma única fermentação, e ele conseguiu fazer um Petinat assim muito, assim, tem um frescor, tem uma tensão, uma nota cítrica, e que eu gostei bastante e que eu espero que o consumidor brasileiro tenha oportunidade de provar em breve. Como eu já contei aqui, a gente está em plena degustação do Guia dos Vinhos, temos provado coisas bem interessantes, já demos algumas notas altas, que é bem legal, mas eu queria falar da newsletter do Guia dos Vinhos, que essa semana foi a minha vez de escrever. E eu contei de uma degustação que eu participei no evento Vinhos de Portugal, com vinhos da Sograp. E nessa degustação era um painel que estava o Fernando Guedes, que é o presidente da Sograp, e o Jorge Luque conduzindo a prova. Eram 6 vinhos, todos brancos. E nessa prova tiveram 2 vinhos que eu gostei muito, que são 2 vinhos de produção bem pequena, a linha chama Série Ímpar, que é um desafio que o Fernando Guedes lançou aos seus enólogos de elaborarem vinhos cada vez melhores, ou vinhos com autenticidade, ou vinhos com criatividade. Foram 2 vinhos que eu curti muito. E foram 2 vinhos brancos. E a ideia desse texto que eu escrevi para o Guia dos Vinhos é mostrar essa guinada da Sograp para os vinhos brancos. Fica claro que é uma política da empresa, da vinícola, de, não sei se priorizar, mas de prestar muito mais atenção nos vinhos brancos e não só nos tintos. Vale lembrar que a Sograp é uma das maiores vinícolas de Portugal e tem grandes tintos. O melhor exemplo é que o Barca Velha é o tinto, ou tinto de maior expressão no portfólio da Sograp. Eu queria trazer para vocês também alguns dados sobre o mercado de vinho no Brasil nesse primeiro trimestre. São dados que eu peguei com o Felipe Galtarroça, que é o CEO da Ideal BI, e na qual eu comentei num dos dias na CBN. Dados que o Felipe passou. Primeiro, nesse primeiro trimestre foram comercializados 110 milhões de garrafas de vinho, entre vinhos nacionais e importados, aqui incluído o vinho de mesa. Isso representa 3,8 bilhões de reais, um bom volume, ou 82,3 milhões de litros de vinho, que é um crescimento de 7% sobre o primeiro trimestre do ano passado. Outro dado que me chamou a atenção: os vinhos importados representaram 62% de todo esse volume comercializado.
Já os espumantes importados somam 3% do total, ou seja, 65% do total são de produtos importados. O vinho nacional ficou com 27%, o espumante nacional com 5% e o vinho fino nacional com 3%. Além disso, no trimestre, o preço para o consumidor final aumentou 4%, comparado também com o ano passado. E a gente pensa que a gente teve uma inflação no período de cerca de 5,5%. Ou seja, os produtores e os importadores de vinho não estão conseguindo repassar para o consumidor final todo o aumento de preço que eles sofreram ao longo do ano. E por fim, o ranking continua. Chile em primeiro lugar, Brasil em segundo lugar, Portugal em terceiro e Argentina em quarto. Lembrando que Portugal e Argentina sempre disputam a terceira e a quarta posição e conforme o trimestre, Portugal está na frente ou a Argentina está na frente. Vamos ver como vai essa disputa pelo terceiro lugar até o final do ano. Eu queria contar de um encontro lindo de mulheres da gastronomia que reuniu muita gente legal, acho que mais de 150 mulheres, o que mostra que esse mercado é crescente, é pungente. O encontro foi promovido pela Dani Bloch e pela Mari Ciotti, que é do restaurante Quinjo. A ideia do encontro foi reunir mulheres desse setor e fomentar negócios, discussões, amizade, mostrando o poder ou a força que a mulher pode ter no mundo da gastronomia. Como teve muita gente de vinho, a gente pode falar também que foi do mundo da enogastronomia. Super apostando nesse projeto que se chama Somar. A notícia internacional que eu trago para vocês é a chegada ao mercado do vinho Netuno. Eu não sei o quanto vocês se lembram, mas todo ano eu trago essa informação aqui, que é um projeto que eu acompanho bastante. É do Cláudio Martim, que é um português, e ele criou um projeto que chama Vinhos do Outro Mundo. E a ideia dele é lançar 9 vinhos, cada um de um lugar diferente. Cada ano ele lança um vinho, mostrando, é sempre um vinho de muita complexidade, de muita qualidade. E o primeiro projeto foi o Júpiter, que é um vinho do Alentejo, feito em ânfora pelo Pedro Ribeiro. Esse Júpiter foi muito polêmico, primeiro assim, porque ele colocou um preço de 1.000 euros, que é caro, e mais ainda quando a gente pensa para um vinho português e para um vinho elaborado em ânfora. Mas é um super vinho e teve uma procura recorde. E aí a cada ano ele lança um vinho de um planeta. O lançamento dessa semana ou deste ano, o Netuno é um vinho elaborado na Toscana, vem de uvas de vinhedos plantados há mais de 70 anos. Espero ter a oportunidade de provar esse planeta, né? E vamos esperar para ver qual é o próximo lançamento no ano que vem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Dúvidas, questões, indagações, é só me mandar mensagem. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar tudo isso que aconteceu no mundo do vinho apenas em uma semana. Até a semana que vem.